andando sobre as águas. O que você tem a dizer? Aí eu falei tudo para ela, que gerou essa mensagem de hoje. Daí já faz um mês, mais ou menos, dessa conversa. E a gente vai aprender sobre essas fases nas nossas adversidades, nas nossas aflições. Aonde diz que em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33, e onde falei tudo isso para que tenham paz em mim. Primeiro identificamos algo tão interessante, que para a gente termos paz, em meio às aflições da vida, encontramos essa paz somente em Cristo Jesus. Primeiro ponto, encontramos paz somente em Cristo. E continuando, aqui no mundo, vocês terão aflições. Passamos por essa fase todos os dias da nossa vida sobre a luta, as aflições e as adversidades da vida. E como é difícil, irmãos. Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Porque muitas das vezes nós pensamos em parar, pensamos em desistir. Porque o nosso ser humano fala isso. A nossa carne, quando ele passa por uma adversidade da vida, a primeira coisa que vem, desista. A nossa carne, ela diz, desista. Você não consegue, você não pode. E aqui no mundo, Jesus ele foi bem claro. Aqui nesse mundo, vocês terão aflições. Temos aflições em todo o tempo, mas em meio às aflições, temos algumas fases que passamos. E em meio a essas fases, você consegue identificar em qual delas você está? Nosso texto base vai ser lá em Mateus capítulo de número 14. Mateus 14, versículo 22 ao 36. E o mais interessante deste texto de Mateus 14 é que esse texto é um texto pedagógico. Agora fazendo de BBC, agora a gente começa a falar umas palavras totalmente diferentes. É um texto pedagógico, é um texto de ensinamento. Jesus quer ensinar algo neste texto para nós. Ele ensinou aos discípulos, e esse mesmo texto, ele quer ensinar algo para nós. Primeiro, versículo de 22. Vamos lá. Depois que Jesus ele multiplica o pão, ele faz a multiplicação dos pães, o povo ele quer ficar perto de Jesus naquele momento. E os discípulos também querem ficar perto de Jesus. Mas vamos lá, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu. Veja, Jesus está insistindo com seus discípulos que voltem para o barco e atravessem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia da multidão. Os discípulos, eles queriam estar perto de Jesus até o último momento, até que Jesus ia até dormir, os discípulos queriam estar perto de Jesus. Mas Jesus falando assim, vão, eu estou bem aqui, eu estou cuidando do povo, mas eu preciso que vocês vá. Eu não quero que vocês estejam aqui, eu preciso que vocês vá. Porque Jesus queria ensinar algo para aqueles discípulos. E para nós também, em cima deste texto. O primeiro ponto é que a nossa experiência não nos faz incapaz quando Deus quer trabalhar algo em nós. A nossa experiência
não nos fazem capaz quando Deus quer trabalhar algo em nós. Versículo de número 24. Vamos lá. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, com medo. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Veja que naquele barco existiam profissionais para aquele momento. Existiam pessoas profissionais e capacitados para quando o mar estivesse daquela maneira, como é a forma que eu preciso me portar? Qual é a maneira que eu tenho que me comportar em cima de uma tempestade? Existiam profissionais, mas veja que até os mesmos profissionais ficaram com medo. Porque quando Deus quer trabalhar, você pode ser a maior pessoa capaz. Você pode ser o maior expert. Deus quer trabalhar algo em você. E não adianta relutar, porque você sempre vai estar aonde Deus quer estar. Ficaram com medo. É um fantasma, gritaram. O medo os dominava. Possivelmente passou em suas mentes. Agora a gente vai morrer, porque já estamos vendo fantasmas. E muitas das vezes a gente pensa que nas nossas aflições e adversidades a gente vai sucumbir. A gente vai morrer. Muitas das vezes quando a gente vê que a situação está bem crítica, a gente fala assim, não dá mais. Eu vou morrer. Eu não vou conseguir. Não dá. Mesmo com a minha capacidade eu não consigo. É aí que Deus está querendo trabalhar em nós. Para depender dEle. E a primeira fase da nossa vida, precisamos primeiro de coragem. Nas nossas adversidades e aflições, precisamos ter coragem. Veja o que Pedro diz para Jesus. Versículo de número 27. Imediatamente, porém, Jesus disse, não tenham o quê? Medo. Não tenham medo. Jesus o tempo todo ele fala para nós, não tenha medo. Não tenha medo. Em seguida ele diz o quê? Coragem. Sou eu. Então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene. Pedro já sabia já. Então se você é Jesus, realmente Jesus, Pedro estava andando o tempo todo com Jesus, então ele sabia como Jesus se pronunciava. Então ele fez o quê? Então ordene que eu vá caminhando sobre as águas para ver se realmente é o Senhor. Jesus respondeu, venha, pode vir. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Em meio às provações, temos que ser igual Pedro, cheios de coragem. Pois confiamos quem Deus é e sabemos quem somos. Em meio às adversidades, meus irmãos,
Em meio à tempestade da vida, quando surgiram, seja igual a Pedro nesse momento. Coragem. Se Jesus falar assim, venha, vá. E precisamos ter essa coragem. Precisamos ser corajosos. Seja forte e corajoso. Você sabe quem é seu Deus? Você sabe quem você serve? Você sabe quem você tem adorado todos os dias? Você conhece o Deus que você serve? E por conhecer este Deus, Deus fala, coragem. Coragem. É levantar a cabeça e vamos para cima, coragem. A adversidade está falando que não, mas você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Senhor, é o Senhor que está falando para eu ir, eu vou. E vá, coragem. Mas muitas das vezes, nos deparamos com a segunda fase. E às vezes muitas das pessoas estão parando aqui nesta fase. A fase da dúvida. E a fase da dúvida é a fase pior. Porque você duvida de tudo. De tudo. No versículo 30. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas. Veja que Pedro está andando sobre as águas. Ele está determinado, ele está tendo coragem. Mas no meio do caminho, ele tira o foco dele e olha para o quê? O vento e as ondas. E quando ele tira o foco dele do vento de Jesus e foca os seus olhos no vento e nas ondas, ele começa a afundar. Por causa do quê? Da dúvida. E veja que tudo isso é uma questão de fé. Se a sua fé não estiver alicerçada em Cristo, você não vai ter coragem. Se sua fé não estiver alicerçada em Cristo, você sempre irá duvidar da soberania de Deus. Você sempre irá ser uma pessoa duvidosa. Sempre com aquela palavra, será? 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 Em meio à tempestade da vida, temos um pouco de Pedro em nós. Tiramos o foco de Cristo e começamos a duvidar. Começando a duvidar com a nossa fé, se é verdade ou não. Quantas pessoas estão afundando, porque estão duvidando daquilo que Deus pode fazer. Deus é soberano, meus irmãos. Ele pode tudo. No tempo dele e na hora dele. Veja que o nosso tempo e o tempo de Deus são totalmente diferentes. O nosso é Cronos, hoje, agora, para ontem. Vê um pastel de carne. É fast food, né? Você pede, você entra no McDonald's aqui de Mariporã, você faz o pedido aqui, quando está lá na frente já está pronto o seu pedido. E com Deus não é dessa maneira. O nosso é Cronos. O tempo de Deus se chama Kairos. É no tempo dele, na hora dele, da maneira dele, como ele quer. Mas quando vemos que está tudo demorando, quando vem a adversidade, será? O será sempre vai existir na vida daqueles que não têm a sua fé alicerçada em Cristo. Aí elas começam
afundar. Então, primeiro a gente viu coragem, dúvida. E a dúvida gera algo ainda pior: o medo. No versículo 30 ainda, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. O medo é um grande problema, porque o medo nos impossibilita de viver algo novo. É uma coisa que a Bruna falou no Gêmeos. Eu guardei, hein? Porque muitas das vezes temos medo do novo. Temos medo do novo. É incrível. Nós temos o medo do novo. Se Jesus é a nossa fonte de esperança, é a fonte da nossa fé, para que duvidar? Para que ter medo? E muitas das vezes temos medo de viver o novo. E Deus quer que venhamos viver o novo com Ele, e não sem Ele. Todas as pessoas que viveram o novo com Deus estão bem. E aquelas que viveram o novo sem Deus, está mal. Cada vez pior. Por causa do que ela tem a sua fé alicerçada em Deus. A sua esperança é Deus. O seu socorro é Deus. Na adversidade ela tem coragem, porque a minha fé está fundamentada em Deus, em Cristo. E Deus é tão misericordioso para conosco. Para aqueles que vivem na dúvida e do medo, Deus ainda com misericórdia socorre. Deus ainda com misericórdia e bondade vem socorrer. Versículo de número 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Veja que não está vinculada a quanto tempo eu estou dentro da igreja, há quanto tempo eu estou no Evangelho, há quanto tempo eu tenho minha vida de oração. Não está vinculado a isso, está vinculado à fé. Aonde temos depositado a nossa fé? Quem temos crido? Quem temos depositado a nossa esperança? Quem é o nosso socorro? O salmista, em Salmos de número 46, versículo de número 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Ele sempre está conosco no momento das nossas aflições. Eu vi o pastor reverendo Hernando Dias Lopes falando esse texto, eu amei, porque é uma grande verdade. Jesus está andando sobre um mar bravo e agitado, para mostrar para nós que a tempestade da vida estão sobre os teus pés, e é somente com Ele que você consegue vencer. Jesus está andando sobre as águas,
uma tempestade violenta, para mostrar para nós que nesse texto, que a adversidade da vida não irá nos sucumbir. Porque se Ele está andando sobre as águas, Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. Deus pode, irmãos. Deus pode. Jesus nunca deixará que as aflições venham nos sucumbir. Ele estará lá para nos socorrer. Mas aonde está vinculada a sua fé? Foi isso que aí na conversa eu falei para Lisa, a gente vê Pedro sendo corajoso. Vemos um momento que Pedro duvida. E em seguida vemos um Pedro com medo. Mas em todas essas fases, Jesus está presente. Jesus não deixou Pedro morrer. Jesus não deixou seus discípulos morrerem. Jesus acalmou a tempestade e tudo ficou bem. Independente da fase que você esteja, meus irmãos, saiba que Jesus está em todas elas. Mas quer que venhamos sempre ser pessoas de coragem, pessoas de fé. Mesmo a situação não nos favorecendo, precisamos ter foco, fé e coragem nele. Somente nele. Iremos passar por alguns momentos da nossa vida. E veja que Cristo sempre está nos preparando. Cristo sempre está preparando a sua igreja para passar por algumas fases das vidas que aconteçam. Domingo falamos sobre a língua, o poder da língua, né? Essa semana, o tanto de gente que já está assim, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Cuidado com a boca. Olha. E hoje Deus falando para nós, coragem, fé, foco nele. Não tenha medo, irmãos, de viverem o novo de Deus, porque quando vocês querem viver o novo de Deus, ninguém pode parar. A única pessoa que é capaz de parar, esse se chama Jesus Cristo. Mas se Ele está junto com a gente, então Ele vai até o fim. Mas tenha fé que Ele pode todas as coisas. Pai, graças nós te damos, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada.